Você não tem tempo a perder sentindo medo. Eita, essa foi para você mesmo. Pois é. Tem livros que eu vou ler e que eu vou trazer coisas aqui mais práticas, sabe? Livros que eu vou trazer uma lição onde você vai fazer isso, aquilo e vai colocar em prática na sua vida. Mas tem vídeos que eu vou gravar que podem até vir de livros, inspirações de coisas que eu estou lendo, que eu estou estudando, mas que vão vir como, sabe, a palavra motivacional que você precisa para hoje. Eu acredito, eu sinto dentro de mim que esse vídeo está chegando na hora certa para a pessoa certa. Semana passada eu gravei um vídeo falando sobre desânimo, sobre não parar, sobre só continuar, sabe? Se levantar, mesmo em meio ao desânimo, às dificuldades. E uma pessoa entrou em contato comigo agradecendo, dizendo que estava passando por uma crise de depressão e que aquele vídeo tinha chegado na hora certa. Eu estou exatamente com esse mesmo sentimento gravando esse vídeo. Tem coisas que eu sinto e são muito fortes e são muito reais. Então é para você. Vou dizer mais uma vez. Você não tem tempo a perder sentindo medo. Por que, Filipão? Porque o medo não te leva a lugar nenhum. O medo, ele só é real na sua mente. O medo, na maioria das vezes, ele não tem estrutura, ele não tem pilares concretos, ele não tem forma verdadeira, ele não tem uma explicação palpável, sabe? Para você parar, para você paralisar. Não faz sentido. O medo, na maioria das vezes, ele se encontra num ambiente de achismo, num ambiente de pressuposição, num ambiente de preconceito. Não existe ainda, não é um conceito, não é um fato, não é uma suposição, é uma sabe? A suposição já é algo que você está ainda avaliando, mesmo não vendo. Imagine a pressuposição, dá para entender? E eu vi essa frase muito forte hoje nesse livro, né, do David Goggins. Esse livro é espetacular, Nada Pode Me Ferir. Esse cara, ele é SEAL, né, foi SEAL da Marinha Americana. Os SEALs são aqueles caras que passam pelos treinamentos mais pesados possíveis para se tornar homens de combate em situações de alto risco, em situações de guerra, em situações de violência e de extrema, né, dor e fragilidade da sociedade. Então esse cara, ele é aposentado, um SEAL americano, ele está na internet aí, tem muitos vídeos motivacionais dele, mas eu estava lendo aqui num capítulo quando ele estava fazendo a formação de SEAL, né, SEAL, e ele estava nos últimos dias das provas mais difíceis, onde ali eles eram massacrados realmente, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E ele fala que os caras que estavam ali fazendo aquele treinamento com os possíveis formados, né, formandos na categoria, aqueles caras, eles faziam de tudo realmente para que eles pudessem desistir. E ele foi obrigado a fazer algo que não estava no script, que não estava no que ele vinha calculando, não estava no que ele estava preparado. Ele foi obrigado a fazer uma prova, assim, de última hora. O cara simplesmente olhou para ele e mandou que ele fizesse algo que era praticamente impossível aos olhos. E aí ele narra essa situação aqui, falando da dificuldade, né? Olha só, é muito interessante isso. Às vezes o inesperado surge de forma caótica e sem qualquer aviso. Até mesmo os mais corajosos entre nós precisam estar preparados para assumir riscos e tarefas que parecem além das nossas capacidades. Isso aqui ele reflete quando ele se vê no meio daquela situação e olha para trás e ele até diz assim: eu poderia dizer que não ia fazer aquilo que eu estava sendo obrigado, porque estava contra uma das regras que foi estabelecido, que ele deveria ter um parceiro do lado dele para fazer aquela prova. Mas ele estava sozinho e aquele líder, né, aquela pessoa que estava no comando da prova, obrigou que ele fizesse, mesmo sozinho, mesmo arriscando a vida dele. E aí ele fala aqui, ó: eu não tinha tempo a perder
sentindo medo. Cara, essa frase aqui veio com força para mim hoje. Eu sei que foi para mim e foi para você. Aí ele diz, eu era um líder daquela equipe, ele era líder da equipe que estava no meio daquela prova, e ele diz, eu não podia me permitir demonstrar qualquer fraqueza. E aí você começa a ver um homem que construiu a sua força na sua mente, né? Construiu a sua coragem, construiu as suas vitórias, primeiro numa mente blindada. É tanto que o próximo capítulo aqui, quando ele termina, é exatamente isso, mente blindada. Ele fala, antes eu focava tanto no fracasso que tinha medo até de tentar. E ele mostra que ele fortaleceu a mente com desafios cada vez maiores, mas sempre colocando isso, que eu não vou perder meu tempo pensando em coisas negativas, eu não vou ficar aqui alimentando minha mente de coisas negativas, eu não vou dialogar com medo. E quando eu falo, você não tem tempo para perder com medo, deixa eu ler aqui de novo a frase, você não tem tempo, eu não tinha tempo a perder sentindo medo, né? Você não tem tempo a perder sentindo medo, exatamente, sabe, não deve haver na nossa vida espaço para um diálogo com o medo, porque a nossa mente muitas vezes ela vai nos vencer se nós dermos esse espaço, essa possibilidade a ela. E aí você me pergunta, Filipão, isso acontece com você? Lógico que acontece. Muitas vezes eu começo aqui a gravar o vídeo só com uma pequena frase na cabeça e eu não roteirizo porque eu quero que seja o mais orgânico possível, eu quero que seja o mais natural, o mais real dentro de mim, sabe? Nunca gostei, já fiz TV, já apresentei programas de TV, faço shows toda semana, todos os meses, e eu sou muito do natural, do verdadeiro, do orgânico. Isso também, ao mesmo tempo, me faz sentir medo, né? Muitas vezes eu fico aqui lendo e bate aquela ansiedade, bate aquela incerteza, estou falando do vídeo especificamente aqui, mas quantas e quantas vezes eu já enfrentei situações realmente onde o medo estava tentando ali me assombrar, estava tentando me parar e eu tive que fazer com medo mesmo, sabe? O medo não é algo que simplesmente desaparece, o medo é algo que a gente enfrenta. O medo é algo que deve ser enfrentado. Não existe formas de você garantir a segurança de todas as coisas e garantir a perfeição, garantir que todas as coisas estejam sob o seu controle a ponto de o medo simplesmente desaparecer. Não. Eu quero dizer que na maioria das vezes você vai com medo mesmo. Se prepare, se capacite, se desenvolva, mas ainda assim o medo vai vir. E é esse medo que você não deve dialogar. É com esse medo que a gente não conversa. É com esse medo sem explicação. É com esse medo que nos julga, que nós mesmos fazemos uma avaliação crítica de julgamento sobre nós, sobre quem somos, sobre como as pessoas vão nos ver, sabe? Esse medo de ser incompreendido, de ser inaceitado, né? De não ser aceito, não ser bem aceito, sabe? O medo de como vão nos avaliar, como vão nos olhar. Deixa eu explicar para você aqui. As pessoas estão preocupadas com elas. Não estão pensando em você, não estão pensando em mim. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre isso. Estava correndo na avenida e a chuva caindo, e eu todo molhado, tênis molhado, roupa molhada, fone molhado, e os carros passavam por mim e jogavam mais água sobre meu corpo e eu ficando completamente encharcado. E ali eu, sabe, tive um insight para dizer assim, cara, por que eu tenho tanto medo às vezes de fazer coisas, de sabe, me colocar em situações, de enfrentar? As pessoas não estão pensando em mim, as pessoas não estão me avaliando o tanto que eu me avalio, as pessoas não estão, sabe, fazendo essa avaliação precisa e perfeita de quem é o Filipão para saber se aprova, se aceita ou não. Muitas vezes todo esse senso crítico está na nossa vida, na nossa mente, está em nós. Nós é que somos muito críticos com nós mesmos, né? Nós é que somos muito perfeccionistas.
Nós é que muitas vezes só queremos ir se nós tivermos a segurança de que tudo está perfeito, que vai dar tudo certo. Não, não é assim. A vida não. A vida é cometer erros, a vida é risco, né? A vida é jogar o jogo, a vida é sim, se capacitar, se desenvolver, se fortalecer na nossa mente, na nossa sabedoria, mas muitas vezes enfrentar o que ainda não sabemos, né? Enfrentar o que ainda não pode ser visto, sabe? Fazer o que tem que ser feito, né? Meter a cara para bater. Eu sempre digo, se tem alguém aqui que mete a cara para bater, sou eu. Já aprendi muito com isso e sempre percebo que as limitações estão em mim, não é no que as pessoas vão pensar, né? Eu sempre paralisava por ficar tentando imaginar o que as pessoas iam falar de mim, pensar de mim, ou como iriam me julgar. Mas na verdade era eu que estava me julgando, era eu que estava me pré-julgando, né? Os preconceitos estavam comigo, era eu que estava me limitando, me definindo, né? Me pré-definindo, me colocando por baixo. Enquanto pessoas tinham uma grande admiração por mim, eu estava me achando incapaz, sabe? Me achando, né? Muitas vezes, eu até gravei vídeos sobre isso também, não está no canal, mas eu gravei um outro conteúdo num curso que uma vez eu lancei, falando que muitas vezes a gente entra para falar em público, isso acontece comigo, com a voz trêmula, você entra nervoso, você entra achando que as pessoas estão percebendo, na verdade as pessoas nem perceberam, né? Quando você diz assim, gente, vocês me perdoem porque eu estou nervoso, a pessoa diz, ele está nervoso? Não dá nem para notar que ele está nervoso. E é assim que a coisa funciona. Gente, a gente tem a mania de estar o tempo todo pedindo perdão, né? Gente, me perdoe porque eu... Não, para de pedir perdão, para de se explicar, para de se justificar. Vai para cima, dá o teu melhor, vai com medo mesmo, mas não demonstra essa fraqueza, que o que ele diz, né? Eu era o líder dessa equipe, eu não poderia em momento nenhum demonstrar qualquer sinal de fraqueza, demonstrar qualquer fraqueza, né? Você não precisa estar demonstrando fraqueza, para quê? Para que demonstrar fraqueza? Para que demonstrar que está com medo? Será que isso não é um excesso de humildade que muitas vezes a gente quer, sabe? Excesso de modéstia não é bom. Excesso de modéstia não é bom. Excesso de humildade não é bom. No lugar de ser positivo, debilita, sabe? Faz com que as pessoas se aproveitem, faz com que as pessoas enxerguem coisas que elas nem precisavam enxergar. Você, às vezes, assume coisas que as pessoas nem precisavam saber. São coisas suas, são fatores e cuidados que você tem que ter consigo mesmo e não cabe a mais ninguém, sabe? Gente, vim aqui e olá, e boa tarde, boa noite, que bom. E você tá nervoso, e o coração tá nervoso, você não precisa dizer que tá nervoso. Não precisa se justificar, é porque eu nunca falei em público, é porque eu nunca gravei, ninguém precisa saber, ninguém tá pensando, será que ele gravou 100 vídeos, 200 vídeos, 300 vídeos? Não, cara, vai com medo mesmo. Faz assim mesmo, faz o que tem que ser feito, entrega o que tem que ser entregue, continua o que você tem que continuar fazendo, sabe? Vai pra cima, enche o peito, levanta a cabeça, empina esse nariz e lógico que sem soberba, com coração humilde, mas vai firme, vai feliz, vai radiante, vai seguro e você vai ver que no final tudo vai dar certo e que esse medo era apenas um imaginário. O medo era um lugar imaginário. O medo era um cenário imaginário. Então, a frase hoje, a conversa hoje, o vídeo hoje é para você não ficar dialogando com esse medo, sabe? Para de conversar com esse medo, enche a tua cabeça de coisas positivas. Já falei aqui, eu me cerco de livros, me cerco de vídeos todos os dias, porque a minha mente, assim como a sua, ela é negativa. A minha mente, ela me bloqueia, a minha mente, ela me impede muitas vezes de realizar coisas que eu tanto sonho, que eu amo, que eu desejo, sabe? O que vão pensar? Será que vai dar certo? Meu Deus, vão me julgar, vão me criticar, vão dizer agora que eu quero ser coach. E que importa? O que importa, cara? O que importa? Você que está aí nesse vídeo do outro lado, você está pensando em você, você está pensando na sua vida, você está atrás de realizar os seus sonhos, você está pouco preocupado com o que eu sonho para mim. Então,
Quem tem que ser responsável em fazer o que deve ser feito sou eu. Sou eu que tenho que vir, sou eu que tenho que preparar meu ambiente, vestir a minha roupa, estudar, ler os meus livros, definir o que é que eu vou fazer e entregar, sabe? Entregar, fazer bem feito. É com medo? É com medo mesmo. É nervoso mesmo. Ainda com algumas dúvidas, vai assim mesmo, que as certezas vão aparecendo no meio do caminho. Então, esse vídeo foi para você mesmo, que estava aí inseguro, sem saber, começa ou não começa, vai para cima. Está no seu coração, é um sonho, é algo que faz o seu olho brilhar, faz o seu coração pulsar mais forte. Vai para cima e vai com medo mesmo. Não conversa com esse medo. Medo não é companheiro, medo não é amigo, medo não é parceiro, medo não faz parte, né? O medo, ele tá ali para ser enfrentado e vai com medo mesmo. Então, esse é o vídeo para você hoje. Você não tem tempo a perder com medo. Vai para cima. Deus é contigo, nós estamos juntos, esse é o nosso canal da jornada. Deixa seu like, curte esse vídeo, comenta algo aí que se você receber essa mensagem, se foi para você, compartilha com alguém que está precisando assistir também isso, né? Ouvir essa conversa, tá bom? E se inscreve no nosso canal, estamos juntos e até o próximo vídeo. É nóis, valeu.